Meu Deus, nem fala esse nome, que eu fico deprimido. Que saudade do meu ex-chefe. Que saudade. A maioria do povo americano não está interessada em doutrinar seus filhos com ideologias neomarxistas doentias, como a ideologia woke. Ter o seu país inundado por imigrantes mal intencionados ou permitir que o Estado mutile partes saudáveis do corpo de seus filhos. Foi, em parte, um basta a isso tudo que a vitória do Trump representou. Mas, como alerta o Gordon, né, a fé na providência, que é a marca daqueles peregrinos que vinham com uma missão, né, divina, continua sendo fundamental, mas não pode dispensar a vigilância e a combatividade contra um establishment corrupto que não vai cair sem atirar. Elon Musk declarou guerra a esse aparato todo do Deep State. Ele vem para oferecer soluções e cortes de até 2 trilhões de dólares. Tem algumas dificuldades, né? Ele não tem uma entidade na mão que dê poderes para ele executar da forma que ele gostaria. Precisa do Trump, mas o Trump está alinhado. E mesmo assim, a burocracia vai resistir. É mais fácil botar um foguete no espaço e dar marcha ré fazendo baliza do que enfrentar a burocracia. Nesse Thanksgiving, muita gente fez a dancinha do Trump, do IMCA, e falou o seguinte: olha, não vamos discutir política, né, numa data de comemoração familiar e com os amigos e tudo mais. Eu mesmo não preciso pensar assim, porque graças a Deus aqui na família ninguém é esquerdinha Kamala Harris. Mas eu confesso que eu não toquei no assunto política. Eu apenas preparei essa charcuterie, né, e botei na mesa central essa charcuterie que eu achei ficou muito bonito, né? E estava bem saboroso, tá? O queijo, o salame. Então, não discutimos política nesse Thanksgiving. Enquanto isso, ele, Mark Zuckerberg, aquele que censurou o Trump, que aderiu à pressão toda do sistema para perseguir a direita, ele diz reconhecer que Trump é um agente de mudança e prosperidade e quer fazer parte disso agora e parece que já teve reunião com o Trump em Mar-a-Lago. É confiável? Não sei, mas é interessante ver as movimentações do Jeff Bezos, do Mark Zuckerberg. Olha, só falta o George Soros. Se o Soros começar a sinalizar em direção ao Trump, aí eu fico preocupado. Mas, na verdade, é a força do MAGA e da vitória acachapante que mostrou o seguinte: esse movimento veio para ficar. Então, se você não pode derrotá-los, junte-se a eles, ainda mais com a cabeça de empresário que essa turma tem, do Bezos ao Zuckerberg. Por falar no Elon Musk, olha o nível em que chega a loucura da Bloomberg, tá? O Bloomberg, né, o Michael Bloomberg já foi um republicano, apesar de ser um Rhino, né, um Republican in name only, e a sua empresa de mídia publica uma porcaria dessas. Hey, Elon, você sabe quem mais foi um disruptor? Mao Tse-tung. Donald Trump e o dono da Tesla não são os primeiros a vir com uma bola, né, de demolição para o governo. Eles deveriam aprender com alguma esperteza com a experiência trágica da China. Acredite se quiser. Uma peça publicada no Bloomberg compara Elon Musk com Mao Tse-tung. Não pode ficar pior do que isso. Vamos falar da China já já. Antes, é uma recomendação que eu faço a todos, né? Não grave vídeos se tiver de ressaca ou bêbado. Não faça isso. Se você tiver de ressaca, bêbado e derrotado de forma humilhante pelo Trump, que é o nazista em pessoa, dobre a atenção e não grave mesmo vídeo nenhum. Mas a Kamala Harris gravou um vídeo para dizer que segue firme e forte, foi para o Havaí com a família, e a internet não perdoa. A gente paga a internet para esse tipo de coisa. É o motivo pelo qual também eles querem censurar as redes sociais, né? A edição do vídeo que fizeram da Kamala Harris falando groselha, né? O body language dizendo uma coisa e as palavras outra, né? É impagável. Don't you ever let anybody take your power from you. You have the same power that you did before November 5th. And you have the same purpose that you did. Assista também o Braddock Show ao vivo. Bom, tudo que a inteligência artificial fez nesse caso, e nem ficou tão bem feito, foi meter uma garrafa lá de bebida na mão da Kamala Harris, né? Que papelão. Bom, falando de China, ataques em massa elevam censura na China e soam um alarme dentro da ditadura comunista.
toda hora na China tem uma pequena revolução acontecendo. A China é muito grande, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Eles vão abafando isso. Agora tem tido muito ataque com facas, gente que culpa o sistema, e com toda razão nesse caso, né? Não aguenta mais a vida, reclama que não consegue viver direito, isso aqui, aí vai lá e começa a dar a louca, né? Tem um dia de fúria. Isso tem acontecido com muita frequência na China. O regime, claro, dobra a aposta e parte para censura em peso. Enquanto isso, tenta comprar o que está à venda mundo afora, porque precisa garantir sua diplomacia na base da pressão e a tentativa de hegemonia vis-à-vis a América. Né? Então a China comprou por 2 bilhões de reais uma empresa, uma mineradora no Brasil, na região do Amazonas, que opera onde há uma enorme reserva de urânio, além, claro, de nióbio, e por aí vai. Bom, o Globo dedicou uma matéria muito grande para dizer que deram a entender que comprou o urânio e vai explorar, e que a lei brasileira não permite que uma empresa privada, nem estrangeiros, explorem o urânio em solo nacional. Tá. O fato é que a China comprou essa mineradora nessa região rica em nióbio e urânio. Esse é o fato. O resto é narrativa de quem finge que não tem nada de mais nisso. Porque, afinal de contas, o Lula está rifando a nossa soberania nacional em troca de interesses globalistas e comunistas. Macron e Xi Jinping, herdeiro do Mao Tse Tung, comemoram o Brasil ter colocado à venda, o Lula ter colocado à venda o Brasil. O deputado Mário Frias reagiu, né? Enviou um requerimento de informação para o Ministério de Defesa para ter mais informações sobre essa venda, né? E claro que tudo isso representa, sim, dentro de um contexto, né, o avanço da China em relação ao Brasil. O Brasil vai virando uma espécie de província chinesa, e o Lula está muito feliz com isso, desde que ele esteja viajando o mundo com a Janja e se vingando dos brasileiros. Porque é um projeto de vingança. O Milton Neves perguntou isso, né? Lula tem um projeto de vingança contra o Brasil? Tem, né? Tem. E os artistas desaparecem nessa hora. Sob Lula, degradação da Amazônia é a pior em 15 anos. Dados do Instituto Amazon mostram que degradação chegou a uma média de 10 mil campos de futebol afetados por dia até agora nesse ano. Onde estão aqueles artistas que gravavam um videozinho? Ninguém viu, ninguém sabe. Mentira. Vimos sim. O Zé de Abreu gravando um vídeo para te dar recomendações sobre como conseguir aquele passaporte bonito, vinho da comunidade europeia. Olá, eu sou José de Abreu e hoje eu quero falar com você sobre algo que vai muito além de um simples passaporte. Você quer conquistar sua cidadania italiana de forma rápida, segura e sem complicação? Eu vou te contar como a Gene Cidadania pode te ajudar a alcançar esse sonho. Com a cidadania italiana, você não apenas conquista o direito de viver e trabalhar na Europa, mas também se reconecta com suas raízes. É uma O cara ajuda a destruir o Brasil e depois vende um merchan de como obter a cidadania italiana para buscar liberdade na Europa. Olha, é um canalha mesmo esse Zé de Abreu. Que sujeito asqueroso. Que sujeito asqueroso. É o típico lulista cá entre nós. Enquanto isso, ainda na guerra cultural, PF nega pela segunda vez porte de arma a Fábio Weingarten, advogado de Bolsonaro. Eu falei com ele ontem, ele estava revoltado, indignado com isso. Disse que tem filho em situação especial, que pega estrada em horários alternativos, às vezes de madrugada, que a casa dele já teve uma tentativa de invasão recentemente, eu lembro bem disso. Né? No Brasil, a gente precisa pedir, implorar. Polícia Federal, eu posso ter uma arma para me defender? E a polícia olha e fala, bolsonarista? Não. Já negou também o do Carlos Bolsonaro. Isso não é um país com cidadãos, nem mesmo cidadãos, como diria Dilma. Dilma não, Janja. Isso é um país de súditos, escravos. Se você não pode ter uma arma para se defender, você é um escravo. Então, meus amigos, que diferença para a América, onde há liberdade. Enquanto isso, eis os livros que circulam nas nossas salas de aula. O Islã é uma fé progressista desde o começo. É claro, os progressistas querem incentivar de alguma forma a pedofilia, e Maomé casou-se com uma menina de 9 anos. Talvez seja nesse sentido que eles estejam falando, mas não. O Islã é uma religião que empodera as mulheres. Acredite se quiser. Basta olhar a Arábia Saudita, Irã,
e ver como as mulheres são empoderadas em relação à América, onde predomina o machismo, a misoginia, né, do homem branco heterossexual cristão. Durma com barulho desses. Enquanto isso, a CNN Brasil dá a seguinte manchete: câncer de próstata. Mulheres trans têm menor risco, mas dados são insuficientes. Mulheres com câncer de próstata. Durma com barulho desses. Se tudo isso está te assustando e você quer tentar vir para a América buscar a liberdade, ignora o Zé de Abreu. Eu recomendo DM Visa Law, o seu escritório de imigração com 30 anos de experiência da doutora Ingrid nessa área. Vá lá na bossconsta.com, manda mensagem que a equipe da Ingrid vai te atender. Vários seguidores meus, vários, já são clientes e muitos estão com casos avançados. Alguns já conseguiram green card, então não perca tempo, até porque o Brasil está afundando, infelizmente, e vai piorar. A única certeza que nós temos, e eu tenho dito isso há muito tempo, eu tenho acertado, é que hoje vai estar menos pior do que amanhã. E as pessoas começam a se dar conta disso. Desaprovação do governo Lula cresce e supera a aprovação, diz o Paraná Pesquisas, que é o melhor desses institutos, né? E quem poderia imaginar uma coisa dessas, né? Dívida bruta do Brasil supera 9 trilhões de reais pela primeira vez na história. 9 trilhões de reais. Não tem pandemia para levar a culpa. Não tem um contexto mundial que explique algo assim. É um governo perdulário, irresponsável, destruindo novamente o nosso país. É a banda de rock Mega Deficit, né? Mega Deficit. Quem dera que o cantor levasse a sério a melhor música deles, que é A Tout le Monde, né? Uma carta de adeus. Não precisa se matar, mas pelo menos vai embora do governo e deixa o brasileiro em paz, né? Mas não. Eles estão lá, eles vão assumir a presidência do Banco Central agora esse ano que vem, e o Galípolo, que é um lulista, que acha que inflação é culpa de empresário ganancioso, diz: tenho convicção no meu amigo Haddad. É por isso que a gente fica preocupado em dobro, porque o Haddad não é para ser levado a sério e o Galípolo vai assumir o comando do Banco Central ano que vem. Então, juntando as duas coisas, só tem uma direção possível para o dólar. Oposição se vê atendida em pacote de gastos de Haddad, diz o líder de fake news da Globo, Lauro Jardim. O líder da oposição no Senado, senador Rogério Marinho, tem que colocar os pingos nos is e rebater. Né? Fake. Pacote fraco, inócuo de um governo covarde e populista que não enfrenta a grave crise fiscal que ele mesmo criou, padrão PT. Lauro Jardim, o mentiroso da Globo, mentindo na cara dura, que é o que todos eles fazem. Agora, vem aí mais e mais impostos. Qualquer pessoa sensível, normal, eu tenho 5 em casa. Olha para um cachorro com aquele olhar fofo, né? Ou um gatinho do Shrek, e fica comovido, o coração derrete, né? O Haddad olha e fala: você merece impostos. Quer ser taxado? Então, esse papinho de cadastro de pet, meu amigo, você sabe o que vem por aí. Você sabe. Mas o Lula disse: ninguém pode ser malandro e receber benefícios que não merece. Ele fez a vida inteira dele em cima disso. Na malandragem, metendo a mão naquilo que não merece. Estamos fazendo uma revisão disso e estamos dando uma arrumada na casa. Meu Deus, nunca contratem esse personal stylist, né? Esse organizer. Uma reforma no imposto de renda, leia-se aumento de cobrança de impostos, cobrando um pouco mais das pessoas mais ricas. Leia-se qualquer um de classe média, que vai ser achacado, o que é normal em países socialistas, né? Então, é um governo mais justo, humano e fraterno. Exatamente como Cuba, Venezuela, Nicarágua e por aí vai. O governo já conta com STF para taxar super ricos se Congresso resistir. E a CNN, a imprensa brasileira, trata isso com a maior naturalidade. Olha, se o Congresso, que é a casa eleita pelo povo, não concordar com o projeto demagógico, populista, ineficiente do governo do PT, o Supremo, que virou um puxadinho do governo executivo sob o Lula, vai lá e legisla sem precisar dos parlamentares. E a imprensa acha isso tudo muito normal. Afinal de contas, né? Quem liga para o Congresso? Quem liga para a democracia? O Mário Sabino resumiu bem. Isso aí não é pacote fiscal porcaria nenhuma. É a classe média
financiando compulsoriamente a reeleição de Lula e a esbórnia governamental petista de quem não quer fazer uma única reforma estrutural. O JP Morgan chamou do Dia da Marmota, aquele filme com Bill Murray, né, que se acorda todo dia no mesmo dia. Essa é a sensação que temos no Brasil, né? É o eterno Dia da Marmota, e o JP Morgan foi lá e rebaixou a recomendação de ações do Brasil, mas claro, os petistas podem falar quem come Ibovespa, quem come dólar. Bom, quem come carne, que a carne também está subindo junto, né? Pode comer chicória e não enche o saco. Não vai faltar lagosta no Supremo. E é isso que importa. Então, as carnes das festas de fim de ano já sobem 12,4% esse ano. E no Black Friday, que é hoje, temos comida em primeiro lugar na busca por descontos. Isso é coisa de Cuba. Isso é coisa de Venezuela. O estrago está sendo mais rápido do que muita gente esperava. E o resultado está aí. Dólar bate 6,11 um dia depois do anúncio do corte de gastos. Parabéns aos envolvidos, a todos aqueles que fizeram L. Eu dediquei minha coluna da Gazeta do Povo hoje a vários desses, chamando pelo nome, porque é assim que temos que fazer, lembrar o que fizeram no verão passado. Amínio Fraga, João Almoedo, Helena Landau, Pécio Arida, Pedro Malan, quem mais? O Baixa, Edmar Baixa, o Luiz Stuberg, vários desses gestores. Nós temos que lembrar, porque eles estão surpresos com o que está acontecendo. Eu não, e quem acompanha minha live também não. Outra coisa, a própria turma do PT agora vai se fazer de sonsa. Vai tentar transferir culpa ou minimizar o que significa o câmbio a R$6. Mas nós estamos aqui para lembrar aqueles que têm memória curta. Por exemplo, Zeca Dirceu. Quem bate 6 primeiro, o dólar ou a gasolina? Está respondido. O dólar durante o governo dele. Guilherme Boulos, para a maioria dos brasileiros, o aumento do dólar significa menos poder de compra. Mas parece que para o ministro de Economia significa lucro milionário em paraíso fiscal. Ups. Aí vem o Ricardo Capelli dizendo que o dólar é chantagem. Eles, que eu não sei quem são, né, exigem a rendição do presidente Lula. Querem impor a conta ao povo mais pobre. Eles sugam a riqueza de quem tenta produzir. Com essa mentalidade, 6,11 tá barato. Vai a 7 e vai rápido. É ou não é? Olha aqui. Liberdade seja bem-vinda de volta, escreveu a tal da Natália Arcuri. Me parece que é uma coach de finanças, segundo a Renata Barreto. Coach de finanças que fez o L. Meu amigo, se você tem um coach de finanças que fez o L, você merece perder seu patrimônio. Porque você é muito burro. Essa é que é a verdade. Você pode logo deixar o Felipe Neto decidir o futuro dos seus recursos. Ele vai dizer para você que o Bolsonaro é que era o problema do câmbio. O Lula é garantia de estabilidade do dólar. Olha lá, agora que passou de 6, ele anda meio sumido. Deve ter voltado a imitar foca. Não posso acreditar que as autoridades competentes nada farão para conter o elevado patamar do dólar. Essa inércia não faz sentido. É, Flávio Dino. E você é reincidente. De confusão em confusão, essa turma de incompetentes vai jogando o dólar para cima, causando aumentos generalizados em preços, alimentos, gás, combustível. Depois vem a mentira. A culpa é dos governadores. Além de não gostar de trabalhar, o sujeito não sabe trabalhar. Tá falando do coleguinha comunista? Só pode, né? Até o Guga entrou nessa, né? Oi, Guga. Teve que levar uma invertida do meu xará, Rodrigo Vesgo, né? O Scarpa. Vim do futuro para avisar que o dólar vai bater 6. Ele escreveu isso em abril. O Guga virou e falou: olá, Vesgo. Ah, foi o Noblar, não foi o Chakra. Tudo bem. Vim do presente para te avisar que o Google errou e o dólar está 5,70. Pois é, estava. Acho que o Vesgo não foi tão vesgo assim para enxergar o futuro, ao contrário do Guga, oi Guga, mas nesse caso o Noblar. E o próprio Lula garantiu. Quem apostar no fortalecimento do dólar ante o real vai quebrar a cara. Isso foi agora, final de junho. Final de junho agora. Quebrou a cara? Quem escutou a minha live e mandou dinheiro para o exterior, fez remessa? Acho que não, né? O PT dizia, quando o dólar passava de 5, que o governo tinha que ser cobrado porque era irresponsável. E agora, Guedes? Meu Deus, nem fala esse nome, que eu fico deprimido. Que saudade do meu ex-chefe. Que saudade. E agora,
Haddad. Novamente o PT. Incapacidade da gestão do executivo faz o dólar bater recorde de 4,26. Meu Deus, que saudade do dólar nesse patamar. Pelo menos, como disse o Bolsonaro, ufa. Dessa vez a culpa não foi dele, né? Rui Costa culpa o feriado nos Estados Unidos pela alta do dólar. Então vamos esperar abrir na segunda-feira o mercado americano para ver como é que vai ficar. A realidade é essa, meus amigos. O Brasil registra a maior saída de dólar pela via financeira desde 82. É fuga de capital, é o mercado, esse dinossauro voraz com o CNPJ, segundo os petistas, que está boicotando o governo Lula porque não quer que o pobre possa voltar a andar de avião. Olha a Sâmia preocupada com a comida. A alta do dólar aumenta o preço do pão, que a gente come, e muito, no café. Ah, não tinha esse muito, não. O advérbio de intensidade foi eu que coloquei sem querer, desculpa. Porque o valor do trigo está atrelado à moeda americana. Quando o dólar sobe, a sua comida fica mais cara. E sabe de quem é a culpa? Do presidente. E aí, Sâmia? Está preocupada com o preço do pão agora? Simone Tebet, o dólar passa de R$5 por quê? Porque nós temos instabilidade política e jurídica. É um governo que não garante segurança jurídica para os investidores. Eu só estou dando copy and paste. Agora, os tucaninhos estão desembarcando, né? A turma da Faria Lima está toda pulando fora. Né? Por onde anda? André Esteves, Luiz Stuberg, o Henrique Meirelles, o Armínio Fraga, o João Amoedo e companhia. Bruno Musa foi às forras. Né? Como caíram na armadilha do maior corrupto do Brasil? Como defenderam o indefensável e imoral? São pessoas bem-sucedidas, são multimilionários. O que aconteceu com essa gente? Alienação? Cegueira? Ou cumplicidade, malandragem e dane-se o país? O resumo é esse aqui, meus amigos. Dólar a mais de R$6, alimento cada vez mais caro, economia indo para o buraco, o poder de compra do cidadão diminuindo e o Haddad tocando violão, rindo e debochando. A primeira-dama envergonhando o Brasil perante o mundo e mandando o Elon Musk se fuder. O funcionário público se lascando, a Amazônia devastada de forma recorde, tirania e perseguição a adversários políticos, ministro dos Direitos Humanos denunciado por assédio, mas poupado pela turma, avião novo para o Lula e taxa na blusinha da Shopee para você, e Maduro é presidente, Xi Jinping é presidente, mas Trump é nazista. Quem não sabia como era um governo petista, agora sabe. Bem-vindos ao que a direita tentou evitar. Como é que gente tão bem sucedida não sabia que o PT era sinônimo disso? Bastava ouvir a minha live. E eu não sou multimilionário, não sou dono da Gávea, não sou gestor do Verde e nem tenho 400 milhões de patrimônio que nem o João Moedo. Mas eu tenho uma coisa para oferecer a vocês. Análise independente de quem enxerga o óbvio. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist.